Amém. Boa noite. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Você que está em casa, crê que o Espírito Santo está com você? Sabe por que ele está aqui? Porque você está aqui. Porque eu estou aqui. E o Espírito Santo habita em quem? Em nós, que cremos, que professamos Cristo. Amém? E eu posso dizer para vocês, irmãos que estão aqui, posso dizer para vocês, irmãos que estão em casa assistindo esse culto, que nada é mais belo do que esse ajuntamento. Eu sei que muitos estão com medo de sair de suas casas. Eu sei que muitos estão preocupados com a sua saúde, ou com a violência também, que aumentou muito nesses tempos. Mas é muito bom estar com vocês, irmãos. É muito bom olhar, pena que a gente não pode se abraçar ainda, mas é muito bom congregar, é muito bom estar com vocês, poder olhar no olho de vocês. E nessa noite Deus vai falar conosco, assim como Ele já tem falado. Amém? E a mídia tem colocado um tal de novo normal, tem tentado colocar na cabeça das pessoas que existe um novo normal, quando na verdade existe uma normalidade, existia uma normalidade antes. Mas, por mais que a gente diga também, o meu caso, que trabalhei todos os dias praticamente, não parei, não trabalhei de home office, ainda estou tendo que ir ao trabalho, por mais que a minha rotina não tenha mudado, mas de alguns de vocês mudou, o fato é que algumas coisas de fato mudaram. Muitos perderam vidas dentro de suas casas. Pela graça de Deus, eu não perdi nenhum parente, mas em contrapartida perdi um vizinho praticamente de porta da minha casa. Eu até brincava com a minha esposa que a gente ouvia a voz dele da esquina. E era aquele tipo de vizinho que alegrava todo o ambiente, toda a vizinhança. O pastor costumou dizer nesse período, até para nos motivar, que as coisas, elas não voltariam para os seus lugares. Como de fato, muitas coisas não voltaram. A pandemia, ela não só cerrou a nossa liberdade, mas ela também trouxe muitos males, que nós vamos ter que combater, que nós vamos ter que encarar. E quantas pessoas, eu já falei até no início, que adquiriram diversas síndromes, estão com medo de sair das suas casas, mesmo depois de tudo que está sendo falado, de que em alguns casos está baixando o número de casos, não de casos de óbitos, mas as pessoas ainda estão com medo. Há um grupo também, fora a parte desse grupo, que está saindo de casa também de modo adoidado. Não usa máscara, está indo frequentando os bares mesmo, os shoppings, todo mundo bem colado. Depois do culto, se você for fazer uma avaliação no bairro, aqui mesmo, você vai ver pessoas aglutinadas, coladas umas nas outras. E tem também aquele grupo, o terceiro grupo, que não está nem aí para nada. Se depender dele, ele vai ficar na sua casa, na sua caverna, escondidinho, e está tudo bem, e está tudo legal. Mas nós somos a igreja de Cristo, amém? Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Como é que nós vamos lidar com esses problemas? Qual é o futuro que nos espera? Nesse caso, já está se tornando presente. O que nos espera? O que o mundo, o que a sociedade espera de nós como cristãos? E em meio a tanta discussão, em meio a tanta politização, às vezes as pessoas, até por eu ser pastor, às vezes as pessoas perguntam para mim, o que você acha disso? Ou o que você acha daquilo? E eu costumo dizer para essas pessoas que eu não tenho opinião, que eu não acho nada, ou que na verdade a minha opinião é baseada na Bíblia. Aí eu falo, serve o que a Bíblia diz? Serve? A Bíblia está dizendo isso, ou a Bíblia está dizendo aquilo. Será que isso serve? Será que
As pessoas têm dado ouvido a isso? E eu costumo dizer, meus amados, que eu prego praticamente desde os 18 anos, já vou fazer 34, e sempre que eu subo um púlpito é como se fosse a primeira vez. Dá frio na barriga, porque entregar a mensagem é uma responsabilidade muito grande. E eu sempre, antes mesmo de entender o meu chamado ministerial, eu já sabia a responsabilidade. E eu costumo dizer que todas as minhas mensagens são exposições disso aqui. Nunca opinião minha. Tudo que eu falo é baseado na palavra de Deus. Porque se eu tiro a palavra de Deus do meu sermão, se eu excluo a mensagem bíblica do meu sermão, a única coisa que eu poderei entregar para os irmãos são pensamentos meus humanistas, são ideias minhas. E tudo que eu tenho fora Cristo é contrário ao Cristo. Dito isto, meus irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos. Hoje nós vamos fazer uma longa caminhada. A irmã Ana me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha já o tema. Só que esse sermão aqui é baseado numa palestra que eu já tinha ouvido já uns 3 anos atrás. E praticamente esse sermão já estava sendo cozinhado na minha mente há muito tempo. E eu estava só esperando a oportunidade para poder falar dele. E quando a irmã Ana falou, olha, eu vou falar sobre o nosso culto é transformação. Eu falei, é mais ou menos isso. Ou seja, é isso que eu quero falar. Então, eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês. Em Neemias, vamos fazer uma longa caminhada hoje, Neemias capítulo 1 e capítulo 2. Para você que está em casa, você também que está aqui, eu vou pedir 2 favores. Primeiro, não feche sua Bíblia. Nós não vamos ler por partes o texto, então não feche sua Bíblia e anote o que você puder anotar, porque vamos falar bastante coisa. A missão de Neemias era restaurar os muros de Jerusalém. E a nossa missão hoje, como igreja, é basicamente também restaurar, ou transformar, se você preferir. Podemos dizer que a igreja hoje, ela precisa fazer um trabalho de transformação na sociedade, principalmente hoje, porque essa oportunidade que o Senhor nos deu para nós falarmos do amor de Cristo. Então, antes da gente ler o texto, eu preciso colocar vocês a par de certos contextos que estavam acontecendo ali. O primeiro contexto é que o povo judeu, no tempo de Neemias, ele vivia em cativeiro. Naquele contexto, o cativeiro persa. 90 anos antes disso, da história que nós vamos estudar hoje sobre Neemias, o rei da Pérsia autorizou Zorobabel para voltar ao povo de Israel, ao reino de Israel, com 50 mil judeus para reconstruir o templo. E vamos acompanhar essa história de Zorobabel, dos profetas Ageu e Zacarias, que eles, naquele contexto, eles motivaram o povo a edificar o templo. Mais ou menos 80 anos depois de Zorobabel, Esdras conduziu um pequeno grupo, também de volta a Jerusalém, com 2 objetivos principais. Primeiro, o acabamento do templo, que tinha sido feito, e ensinar o povo que ficou lá a ser fiel ao Senhor. E aí nós chegamos a mais ou menos o que a gente queria falar, Neemias, que trabalhava como o copeiro do rei Artaxerxes, e finalmente a gente vai ler o texto. Neemias, capítulo 1, verso 1. Antes de mais nada, vamos orar. Senhor, sou grato a Ti, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor use a Tua palavra, Pai, para transformar, Pai, as vidas que aqui estiverem. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, transbordando, Pai, do Teu Espírito Santo, para que possamos restaurar tudo aquilo que vivemos, Pai, a nossa volta, Pai. Todos aqueles que tiverem contato conosco, Pai, usa as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Então diz assim o texto: palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando ele estava na cidade de Suzã. 3 pontos importantes aqui. Anotem que vai ser legal essa informação. Mês de Quisleu. Mês de Quisleu aqui significa segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro. Mais ou menos entre o dia 15 de novembro e o dia 15 de dezembro. É mais ou menos nesse ponto aqui. O 20º ano que o texto está dizendo, era o 20º ano do reinado do rei Artaxerxes. E Suzã era a capital persa, onde era a cidade de inverno onde o imperador Artaxerxes vivia, e Neemias seguia com ele, servia ele ali. Verso de número 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes, pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Só até aí. Faça sua anotação. A primeira palavra que eu quero que você guarde nessa noite é informação. Anotou aí? Repete comigo. Informação. Se você entende qual é o seu chamado no reino de Deus, se você entende o que é o reino de Deus, a primeira coisa que você tem que buscar é o quê? Informação. Informação, queridos, tem a ver com notícia, tem a ver com conhecimento, tem a ver com tomar ciência, ato ou efeito de informar-se. Quem é que vive hoje sem informação? Eu lembro que no tempo do meu pai, no tempo do meu avô, as pessoas tinham mania de acordar cedo, indo para trabalhar, elas iam para onde? Para a banca de jornal. Para quê? Para ler o jornal, para saber das informações do dia anterior. Hoje nós temos os nossos smartphones. O que a gente faz? Ou busca o Twitter, ou busca o Facebook, ou entra nesses portais de notícia. Então, a informação hoje, ela faz parte da nossa vida. É possível viver sem informação? Não. Quando Neemias pergunta ao seu irmão sobre como estão os que sobreviveram ao cativeiro e como está a cidade de Jerusalém, Neemias vai receber uma informação. E essa informação vai ser essencial para tudo aquilo que vai acontecer naquilo que nós vamos ler agora. Essa informação que Neemias recebe muda completamente a vida dele e muda completamente o paradigma dele e o que ele iria fazer em relação ao reino de Deus. Então, vamos ler essa informação. O que ele recebeu? Versículo de número 3. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. E no verso de número 4, na parte A, veremos a reação agora de Neemias. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Segunda palavra que eu quero que você anote, que você guarde com você. Pense bastante nela. Compaixão. Certamente, devido aos dias que vivemos, é extremamente perigoso que a gente, quando toma conta, a gente tem um contato com as informações, absolutamente nós não vamos sentir nada. O dia que nós vivemos hoje, os dias que nós vivemos hoje, com tantas informações que chegam aos nossos ouvidos, é muito capaz da gente não sentir nada. E não é dureza do meu coração dizer isso, porque a gente está cercado de informação. Situações que poderiam até ser chocantes para nós, algum tempo atrás. Hoje são situações que nós entendemos como coisas que são corriqueiras, ou mesmo banais. Alguns meses atrás, o presidente da República pegou Covid. Pessoas que se dizem cristãs colocaram nas redes sociais, força Covid. Olha só que coisa. Algum tempo atrás, o ex-presidente Lula
perdeu um neto e perdeu a sua esposa também. E as pessoas iam na rede social e riam, debochavam. Quantas notícias nós ouvimos de roubo? Na saúde, agora, recentemente. Quantas crianças têm sido mortas em favelas? Quantos policiais também têm sido mortos em confrontos com bandidos? E nós não temos compaixão nenhuma com a notícia que recebemos. Essas notícias que chegam até nós estão cada vez mais normais. E por Neemias viver aquele tempo todo ali em cativeiro, essa notícia que ele recebeu do seu irmão e de seus amigos poderia ter também sido uma notícia normal, porque ele sempre viveu em cativeiro. Mas Neemias teve compaixão. A verdade, queridos, é que perdemos a capacidade de chorar pelas informações que nós estamos recebendo. Neemias, após ouvir as palavras do seu irmão Hanani, o texto diz que ele senta e chora. Diz o texto ainda mais, sendo mais profundo, que Neemias, ele lamentou por alguns dias. Como nós vamos chorar? Como que nós vamos ter lágrimas se a gente não tem nem amor por aquilo que está em nossa volta? O nosso desafio maior para a transformação que nós pensamos que precisamos fazer hoje na sociedade é muito maior do que o nosso desafio de ontem. Precisamos ter compaixão, assim como Neemias teve compaixão. E, continuando, Neemias recebe a informação. A informação faz Neemias chorar de compaixão. E a gente prosseguindo, analisando a parte do verso B, que eu só li a parte A do verso 4, vou ler de novo. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Olha só o que ele está dizendo. Continuei a jejuar e orar o Deus do céu. Vocês sabiam, queridos, que a oração precisa ser o nosso primeiro recurso diante dos problemas? Acho que eu estou entregando. Acho que eu inventei a roda agora, né? Por que a gente não ora antes das coisas? A gente faz, quebra a cara e depois ora. Por que será? O que falta hoje na humanidade, o que falta hoje na igreja é justamente oração. E a terceira palavra que eu quero que você grave, que eu quero que você guarde, é oração. Então, precisamos da informação, precisamos ter compaixão da informação que nós recebemos. E em terceiro ponto, nós precisamos orar. E agora a gente vai dar um longo passo. Vamos pular para o capítulo de número 2. E aqui nós vamos trabalhar esse capítulo 2 inteiro. Diz assim o texto. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Olha só que interessante. Quando eu falei lá do mês de Quisleu, eu disse que o mês de Quisleu era no final de novembro e início de dezembro. Quinzena de novembro, última quinzena e primeira quinzena de dezembro. Agora o texto está falando em mês de Nissan. No calendário persa, o mês de Nissan significava segunda quinzena de março, a primeira quinzena de abril. Falamos sobre oração. Então a gente precisa fazer uma conta aí do tempo que Neemias orou. Que ele recebe a informação entre novembro e dezembro, ele sente compaixão pela cidade de Jerusalém, e o próprio texto diz que Neemias orou dias. E agora nós vemos que Neemias orou 4 meses. Neemias orou 4 longos meses. Não foi um dia,
Não foi aquela oração que você faz de 10 segundos. Não foi oração de 2 dias. Ou então, aquela semana que você tira para orar. Neemias ficou 4 meses orando. E desculpe o termo, queridos. Essa informação é um tapa na nossa cara. Porque nós somos pragmáticos. Nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para agora, para esse tempo, para esse momento. E quando a gente lembra de orar, a gente ora pouco. E a gente quer agir primeiro. E depois a gente quer orar. E olha só que lição interessante. Vamos continuar a leitura. Versículo 5 do capítulo 2. E eu disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvir a oração do teu servo, que faço diante de ti, de dia e de noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Neemias nem viveu a primeira época do cativeiro. Isso foi anos depois. Temos agido de forma perversa contra ti, e não temos obedecido aos seus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalhareis entre os outros povos. Mas, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os seus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste seu servo e à oração dos seus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Desculpa, irmão, peguei uma gripe. Faze como teu servo, seja bem sucedido hoje, concede-lhes a benevolência deste homem nessa época, e eu era copeiro do rei. Neemias não fez essa oração, queridos, apenas uma vez. Ele repetiu essa oração durante 4 meses. E quando lembramos de orar, nós oramos pouco. E orando da nossa maneira, a gente acha que a gente vai vencer os desafios desse tempo. A gente gasta mais o nosso tempo defendendo os nossos gurus políticos, as nossas verdades, do que orando ao nosso Deus. Essa que é a verdade. E o mais interessante disso tudo é que o problema acontece 150 anos antes. Muito tempo atrás de Neemias. Neemias não fazia parte daquele tempo, mas ele não se exime da culpa. Muitas das vezes a gente quer colocar a culpa nos nossos antepassados. Até no momento que nós vivemos aqui na igreja, mas foi o ministério anterior que fez. Foi o líder anterior que fez. A partir do momento que nós entramos no barco, queridos, nós precisamos sim andar juntos. E Neemias aqui, ele não se eximiu de culpa. Neemias, pelo contrário, ele ora 4 meses, 4 longos meses, para que o Senhor falasse ao coração daquele povo. Aí então, durante 4 meses, orando, começa a ficar claro para Neemias a visão que ele deveria ter, ou a visão daquilo que ele deveria fazer. E a 4ª palavra que eu quero que você guarde é visão. Quando nós oramos, queridos, Deus, Ele trabalha a nossa visão. A visão, queridos, ela não nasce de um dia para o outro. Ela não é um sentimento que surge no momento e depois some.
Infelizmente, a gente gosta das coisas fáceis. A gente gosta de pegar os atalhos da vida. A gente gosta de pegar as coisas mais tranquilas para se fazer. Mas a verdade é que as coisas difíceis, elas levam tempo. Elas precisam de dedicação. Elas precisam de esforços. Deus falou para Paulo que ele testemunharia perante grandes imperadores e grandes reis. Isso levou 20 anos para acontecer, 20, 30 anos para acontecer. Deus falou para Davi que ele seria rei em Israel. Davi era apenas um adolescente. Isso dura 30 anos para acontecer. Queridos, visão é algo que Deus dá para nós quando nós temos vida devocional. Não adianta você achar que Deus vai te dar uma visão sem você orar, sem você entender o que está acontecendo ao seu redor. Não adianta você achar que Deus vai te dar uma visão, Deus vai te entregar uma visão acerca de um ministério, se você vive na sua vida de marasmo. Eu dei um saltozinho porque o nosso tempo já está quase esgotando. Vamos pular para o verso 6 do capítulo 2. Diz assim: Então, o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou e me deixou ir. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providencie cartas para os governadores do território a oeste do Eufrate, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza, que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então fui aos governadores do território, a oeste do Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Além das cartas, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E a quinta palavra que eu quero que os irmãos guardem é mobilização. Olha que interessante. É isso que Neemias faz. Mobiliza as pessoas em prol da tarefa que ele tinha que fazer. Neemias informa tudo detalhado ao rei. Ele diz para o rei o tempo que ia durar a viagem. Ele fala para o rei, ele prepara tudo para o rei. Olha, separa as cartas, envia as cartas para os governantes para que eles me deixem passar. E o rei ainda o recompensa, mandando cavaleiros do seu exército para que o ajudasse. Nosso problema, queridos, muitas das vezes, quando a gente quer falar, quando a gente quer fazer a obra de Deus, é que a gente demora muito para efetuar as mudanças que são necessárias para a nossa vida ministerial, para a nossa vida pessoal, porque a sua vida pessoal também é um ministério. Se Neemias demorasse um pouco só um pouco, ele poderia desanimar. E com certeza os seus inimigos, as pessoas que não queriam ver a obra avançar, iriam agir para que a construção não acontecesse, para que Neemias não tomasse aquelas atitudes. E o que às vezes nos prende? Ou o que te prende às vezes? Às vezes você se acha velho demais para fazer a obra de Deus. Às vezes você se acha novo demais. Ou talvez você pense que você não é levado a sério. Ou talvez você coloque questões pessoais suas, ou problemas pessoais seus, ou talvez até algum golpe que você levou da vida, para você não fazer a obra de Deus. Não tem como você pegar um carro, dirigir um carro, só olhando para o retrovisor. Isso vai te atrasar. Por isso que a palavra de Deus fala que todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás, este não é apto ao reino dos céus. Não espere para resolver os seus problemas agora. Abrace a missão primeiro. E você vai ver que seus problemas serão resolvidos. Verso de número 10. Quando Sanbalate, o Eronita, e Tobias,
o oficial amonita, ouviram isso, ficaram muito irritados por saber que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Ninguém quer seu bem, ninguém quer o nosso bem. Assim, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias, levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração, para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desse modo, saí de noite pela porta do vale, e fui até a fonte do dragão, e até a porta do esterco, e examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas que haviam sido queimadas pelo fogo. Eu fui adiante, até a parte da fonte, e até o tanque do rei, mas ali não havia espaço por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite, subi pelo vale e examinei o muro. Depois voltei novamente e entrei pela porta do vale. Os oficiais não souberam onde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois, até então, eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. E eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Cantei-lhes então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos, construamos o muro. Eles fortaleceram as mãos para essa obra, quando Sambalate, o Eronita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso. Zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estás a fazer? Queres rebelar-vos contra o rei? Vamos fazer uma recapitulação. Qual foi o primeiro que eu pedi para vocês guardarem? Informação, compaixão, oração, visão, mobilização, e o 6º ponto é oposição. Tudo que diz respeito ao reino de Deus, você vai encontrar o quê? Oposição. Se você quer fazer a obra de Deus e não quer ter oposição, você está dizendo que você é maior do que Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha oposição. Jesus tinha oposição dentro da sua família, porque os irmãos não criam nele. Jesus tinha oposição dentro do seu povo. Olha lá, aquele ali não é o filho do carpinteiro. Jesus tinha oposição no reino, e Jesus tinha oposição até entre os seus apóstolos. Tanto é que foi traído. Nós só precisamos entender, queridos, que a gente precisa só identificar a oposição justa da injusta. Eu confesso aos irmãos que eu ficava muito chateado quando eu era de outra igreja, que muitas das vezes a gente levantava uma ideia e a gente tinha oposição. Eu não conseguia entender. Eu falei: por que esse enviado do cão é contra aquilo que eu estou propondo para o crescimento do reino? E ficava chateado com isso. Às vezes a gente até maldiz a pessoa, né? Em vez de abençoar, a gente fica jogando praga para aquela pessoa, tira aquela pessoa da igreja, pelo amor de Deus. Mas, ao passar do tempo, quando vem a maturidade, eu percebi, meus queridos, que a oposição ela faz parte. A oposição ela nos ensina a crescer. A oposição faz de você uma pessoa melhor. E eu comecei a perceber. Às vezes, até nas minhas pregações, algumas coisas que eu falava, a pessoa criticava: está falando isso. E eu comecei a me policiar. Falei: eu não vou tomar mais atitudes assim, porque os opositores, vão querer pegar o meu calcanhar. Eu não vou falar mais certas coisas para não ter mais briga, para não ter mais oposição. E se você depois, em casa, for ler os próximos capítulos, do 3 em diante, você vai ver como Neemias teve que lidar com a sua oposição. Provavelmente nós vamos estudar no próximo bloco, nas células, o livro de Neemias, que é muito interessante.
E o verso 20, para a gente chegar ao final dessa longa jornada, poderia até ser maior, mas eu dei uns cortes nela aí. Diz assim: respondeu-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes parte nisso, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A sétima e última palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é ação. Para que Neemias pudesse seguir, para que Neemias pudesse se levantar, como diz o verso 20, e construir o templo, ele teve que agir. Ele teve que ser forte com a sua oposição. Não dá também, queridos, para a oposição nos prender e nós não agirmos, e nós não seguirmos em frente. O tempo passa, a circunstância passa, a tecnologia evolui, mas a oposição continua sempre a mesma. Nós temos que agir, nós temos que ir em frente. E a resposta de Neemias é firme, porque Neemias, ele não dá confiança, ele diz: olha, Deus está conosco, nós não vamos desistir de nada, e vocês não têm parte naquilo que está sendo construído. Só tem parte no reino de Deus quem é filho de Deus. Se a oposição for justa, ela está fazendo a oposição para o crescimento do reino. Talvez você não consiga olhar isso, mas ela também pensa no crescimento do reino. Mas se a oposição for uma oposição justa, e ela estiver agindo para que você não faça a obra de Deus, ela depois vai colher o que ela está plantando. Mas você precisa identificar isso, você precisa agir. Você não pode ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Neemias se posicionou firme, e sua resposta confrontou ousadamente aqueles que estavam tentando atrapalhar a transformação que Neemias estava propondo para Jerusalém. Uma coisa que eu tentei buscar responder nesse sermão é por que Neemias foi um homem tão bem sucedido? Por que ele era tão diferenciado? Por que ele era tão acima da média? O que falta em nós, às vezes, por não sermos tão parecidos com ele? Ou por estarmos anos-luz atrás dele? Porque a história de Neemias, ela continua a inspirar milhões de pessoas que escrevem sobre liderança, milhões de pessoas que escrevem sobre cristianismo, sobre igreja, sobre obra de Deus, sobre missões. Por que Neemias, agora vamos comparar Neemias com outras pessoas contemporâneas ali da sua época, por que Neemias demorou 52 dias para construir o que ele tinha construído, e as pessoas em 90 anos não conseguiram fazer o que ele fez em 52 dias? Por quê? Qual era o seu segredo? Lembra que eu falei para vocês? Zorobabel durou 90 anos todo aquele trabalho, e Neemias em 52 dias fez o que tinha que ser feito. Qual é o segredo dele? Como Neemias, queridos, eu, você, a Igreja Batista Carioca, podemos ter êxitos nos nossos empreendimentos e nos nossos esforços. O texto mostrou e nos mostra aspectos que a gente precisa observar, coisas que a gente precisa observar. Mesmo com todas as qualidades que Neemias tinha, ele teve que enfrentar uma oposição ferrenha. Não foi qualquer oposição, não foi qualquer grupo que estava ali contra ele. Foi uma oposição forte, difícil. E muitas das vezes a gente não quer ouvir opiniões contrárias ao que a gente quer, ao que a gente gosta. Que você possa chegar em casa, meditar nesse livro, meditar nessa história, e que você possa imitar Neemias, assim como eu também pretendo e devo imitar Neemias. E uma coisa que eu quero falar com você antes de orar com você. Muitas das vezes,
Você é a resposta da sua oração. Você mesmo. Muitas das vezes, você é a resposta da sua oração. Neemias orou 4 meses. E quem era a resposta da oração de Neemias? Ele mesmo. Não fique esperando o pastor se levantar. Não fique esperando o seu líder se levantar. Não fique esperando o outro irmão se levantar. Levante-se você. Faça você. A informação você já tem. Você precisa ter compaixão. Você precisa orar. Você precisa agir. Entre outras coisas. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Antes do grupo cantar, eu vou orar mais uma vez para passar a palavra aos ministros da música. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de falar, de expor a Tua palavra. Perdão, Pai, pelas nossas falhas. Perdão, Pai, porque nós não somos merecedores, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos dá, Pai, ânimo. O Senhor nos dá, Pai, condição para que possamos falar da Tua palavra, Pai. Que a Tua igreja possa crescer em conhecimento, em santidade, principalmente, Pai, crescer para fazer a Tua obra. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só o Senhor agindo na nossa vida, Ele consegue de fato nos transformar. E você precisa fazer a escolha dele ser o seu bem-querer, aquele que dirige a sua vida em todos os momentos. Vamos cantar. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Fica de pé, vamos cantar. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida é me tirar de ti, me afastar